Você é evangélico e vai ao túmulo de alguém que você amava e partiu? Não? Deveria ir. Eu quero te explicar isso aqui em poucos minutos. Eu ouvi muitos relatos de muitos evangélicos que, depois que as pessoas que eles amavam muito, o pai, o filho, o irmão, a mãe, faleciam, que eles sepultavam, essa pessoa que era tão amada, tão querida, que foi extremamente importante para essa pessoa, fica esquecida num cemitério. Os seus restos mortais ficam lá como se nunca tivesse existido. Muitas vezes abandonados, nunca visitados. E muitas vezes os evangélicos fazem isso, muitas vezes por falta de conhecimento bíblico ou com receio da prática dos nossos amigos católicos, que têm várias práticas não bíblicas nessas visitas aos cemitérios. Eu gostaria de esclarecer isso para você e te ajudar a dizer que você deve visitar os seus entes queridos nos cemitérios, não com a prática. Eu vou te mostrar duas práticas, a prática certa e a prática errada. Por isso eu estou hoje aqui. A minha mãe tem 1 mês e pouco de sepultada e eu vim sim no cemitério ver o local que ela foi sepultada, meditar sobre a vida. Eu quero explicar sobre isso. Claro que muitos evangélicos, por observarem os nossos amigos católicos indo ao cemitério, principalmente no dia de finado, dia 2 de novembro, né, acendendo velas, rezando pelos mortos, são várias práticas que afastam os evangélicos de poder ter uma prática saudável de visitar os seus entes queridos nos cemitérios. Parece que aquela pessoa que faleceu, que financiou a vida, deu a vida, o pai ou a mãe, elas parecem que nunca existiram. Elas ficam abandonadas, jogadas. Muitas vezes cemitérios cheios de mato, cheios de... Sabe, parece que foi um nada que está sepultado ali. Nunca foi visitado. Eu vi relatos terríveis de pessoas, inclusive de cemitérios, de pessoas que trabalham em cemitérios, dizendo: pastor, olha, na verdade existem evangélicos que chegam aqui e falam assim: ó, se vocês quiserem pegar esses restos mortais e jogar fora, isso não me interessa mais. Isso é fruto da ignorância, isso é fruto da falta de conhecimento, isso é fruto da maturidade, e é isso que eu quero falar agora nesse vídeo com você. Então eu quero te falar o que você não deve vir fazer no cemitério. Isso são 5 pontos importantes. Primeiro deles, você não deve vir ao cemitério para falar com os mortos, porque Deuteronômio capítulo 18, verso 10 ao 12, a Bíblia diz: nem necromante, nem quem consulte os mortos. Então eu não posso vir querer falar com a pessoa que já morreu. Então esse é o primeiro ponto, né? Vir para falar com os mortos. A Bíblia diz que não. Segundo ponto, Hebreus 9, 27 diz que nós não devemos vir orar por eles. Por quê, pastor? Porque depois da morte, Hebreus diz que depois da morte segue-se o juízo. Então não tem que vir para falar com o morto, para aquela pessoa que já morreu. Não, você não tem que fazer isso no cemitério. Terceiro, você não deve vir para acender velas, porque para que aquelas pessoas saiam das trevas, de um lugar de escuridão para um lugar de luz. Não, porque na verdade a nossa luz é Cristo. Essa questão das velas, ela veio na Idade Média. A Igreja Católica trouxe essa ideia na Idade Média, pegando ali uma ideia dos gregos e dos romanos, que tinham tochas e faziam isso com os seus mortos, e era uma prática pagã. A Igreja Católica entendeu que essa prática era importante, a Idade Média então coloca essa prática, mas não se deve fazer. Então, quarto, não devemos vir em busca de uma necessidade contínua que não está sendo satisfeita pela fé em Cristo. Ou seja, como se fosse uma expressão contínua de: eu preciso de você. Sem você eu não vivo, porque se você for embora agora eu vou morrer, agora acabou tudo. E aí você está dizendo que Cristo não é suficiente para você. Você não deve vir para expressar essa necessidade contínua. Não. Quinto, você não deve vir para expressar a raiva contra Deus. Eu vou fazer aqui uma penitência, né? Me sinto culpado por essa pessoa, por exemplo, que morreu. Eu deveria ter feito algo, então eu estou vindo aqui fazendo penitência, ou eu estou vindo aqui por uma raiva que Deus tirou essa pessoa de mim, não me deu uma chance. Isso são as formas erradas. E muitos evangélicos, por verem essas práticas acontecendo nos cemitérios, principalmente nos dias de finados, então eles fazem que saem de um extremo para outro extremo. E o outro extremo é abandonar completamente uma pessoa que foi tão importante para você, que foi tão significativa, que te amou, que cuidou de você, que fez tanto. Agora os restos mortais dessa pessoa estão abandonados. Agora, por que você, cristão, evangélico, deveria visitar os seus entes queridos? Deveria. Eu não estou falando de vir toda semana, todo mês, de um ritual. Não, eu estou falando de que você não deveria abandonar, de que de vez em quando deveria vir, refletir. Por quê? Quando a gente vai para a Bíblia vai mostrar muitos exemplos importantes
de visita a entes queridos e da importância disso. Abraão, Jacó, Jesus. Gênesis 23 vai falar de Abraão. Abraão vai lamentar pela morte de Sara e ele vai procurar, inclusive, um lugar para comprar, para sepultar a Sara. Ele vai procurar aquele lugar e aí ele negocia com os hititas para comprar a caverna de Macpela. Ele vai lá para comprar um local para sepultar a Sara. Quando a gente olha em João, capítulo 11, verso 31, Jesus visita o túmulo do seu amigo Lázaro, né? E lá chora, inclusive, diante do túmulo. Jesus. José disse, incrível, que José, ele disse para a sua família, quando eu morrer, não deixem os meus ossos aqui, levem os meus ossos para a terra prometida. Ele falava da importância dos seus restos mortais. Agora, o que nós precisamos aprender que é saudável ao visitar um túmulo? Primeiro, a gente deve visitar para refletir sobre a vida, refletir sobre a nossa própria vida, refletir sobre o valor que a vida tem, o significado da vida, né? A gente deve visitar para refletir sobre essa tua própria mortalidade, porque você um dia também vai morrer. Então, ressignificar a sua vida, olhar para você e refletir, será que eu não devo dar mais atenção a quem eu amo? Será que eu não devo mudar alguma posição da minha vida? Será que algumas atitudes não devem ser mudadas? Você deve visitar o cemitério para reacender a chama na fé na ressurreição. Você deve olhar e dizer, um dia nós ressuscitaremos com Cristo Jesus. Você deveria visitar o cemitério para meditar e aprender com a perca daquela pessoa que você amava tanto. Você deveria visitar o cemitério para expressar honra, respeito àquela pessoa que foi tão importante para você. Então, quando eu chego agora, como eu vou fazer, no túmulo da minha mãe e sento, primeiro, em um lugar tranquilo. Não há distrações, não há... Por isso a Bíblia diz, é melhor estar num velório do que estar numa festa. Porque aqui você começa a refletir sobre os valores da vida, aonde estão as prioridades da sua vida, o valor da própria vida. Então, eu quando venho aqui para visitar a minha mãe, eu vou refletir, primeiro eu vou honrá-la. Ela, apesar de ter partido para o Senhor, os restos mortais dela estão aqui. Então, quando eu venho, reflito, paro, eu estou honrando aquela que foi tão importante para mim e não desprezando. Então, você que é evangélico, visite os seus entes queridos. Não com as práticas que eu falei anteriormente, mas com as práticas saudáveis, para refletir sobre a vida, para honrar a memória. Deus é um Deus de memórias. Lá no Rio Jordão, ele manda separar umas pedras e diz assim, faça um memorial, para que quando as pessoas passem aqui, lembrem do que eu fiz aqui. Deus é um Deus que sempre falou de memorial. O sepulcro é um memorial, não deve ser desprezado. Não despreze sua mãe, seu tio, seu irmão, seu esposo, que um dia foi uma bênção, jogado no chão como se fosse um nada. Isso é errado. Biblicamente, não há nada que condene sua visita. Só não faça a prática que eu falei primeiro. Deus abençoe e espero que eu te ajude com esse vídeo.